E aí? Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura que, olha, foi muito, mas muito mais do que um simples atleta. Estamos falando de Johan Cruyff, um cara que não só jogou futebol. Não, ele pegou o esporte, repensou, redesenhou e, no fim das contas, mudou tudo para sempre. Vamos tentar entender juntos como ele conseguiu essa proeza. A grande questão que fica é essa, né? Como é que uma única pessoa com sua visão conseguiu deixar uma marca mas tão profunda no esporte mais amado do planeta? É essa história que a gente vai desvendar agora. Bom, para a gente entender o gênio que foi o Cruyff, o primeiro passo é voltar para onde tudo começou, com a bola no pé, dentro de campo. Pensa lá nos anos 70. O mundo do futebol foi apresentado ao futebol total, uma ideia que virou o jogo de cabeça para baixo. E quem era o maestro dessa orquestra? Exato, o Cruyff. Tanto no Ajax, o clube dele, quanto na lendária Laranja Mecânica, a seleção holandesa, ele era o líder de um estilo de jogo que simplesmente deixou todo mundo de queixo caído. E o talento dele, individualmente falando, era algo fora da curva. A prova disso? Ele foi eleito o melhor jogador do mundo 3 vezes. Levou a bola de ouro para casa em 71, 73 e de novo em 74. Um feito que, convenhamos, é para pouquíssimos. Mas afinal, o que era esse tal de futebol total? A genialidade estava na fluidez, na simplicidade da ideia. Sabe aquela coisa de posição fixa? Então, esquece, não existia. Um zagueiro, do nada, podia aparecer lá na frente para finalizar e um atacante podia tranquilamente ser visto lá atrás ajudando na defesa. Era um movimento constante, uma dança em campo que exigia muita inteligência, técnica e um entrosamento quase telepático. E a criatividade dele não ficava só na tática, não. Ele deixou uma marca registrada. O movimento que ficou famoso por enganar zagueiros na Copa de 74 e que, até hoje, é ensinado para a garotada no mundo todo. É a prova física ali da sua genialidade. Mas seria um erro pensar que a genialidade de Cruyff pendurou as chuteiras junto com ele. Na verdade, dá para dizer que a influência dele se tornou ainda maior quando ele foi para o banco de reservas e se transformou num verdadeiro arquiteto de times. E olha que impressionante isso aqui. Ele conseguiu chegar ao topo do mundo nas duas funções. Como jogador, foi o cara que levou o Ajax a um tricampeonato europeu. Anos depois, como técnico, foi quem entregou ao Barcelona o seu primeiro e tão sonhado título europeu. Essa capacidade de brilhar nos dois lados do campo mostra uma compreensão do jogo que pouquíssima gente teve na história. No comando do Barcelona, ele fez mais do que ganhar títulos. Ele montou uma das equipes mais icônicas de todos os tempos, o famoso Dream Team, ou time dos sonhos, que jogava um futebol para frente, dominante e que, sem dúvida, marcou uma era. E os resultados? Bom, eles falam por si. Foram 4 títulos espanhóis em sequência. E o mais importante, a inédita conquista da Europa em 1992. Foi esse título que colocou o Barcelona de uma vez por todas no Olimpo dos gigantes do continente. Mas talvez o maior legado de Cruyff não esteja na sala de troféus. Talvez esteja nas ideias, numa filosofia de jogo que se espalhou e contagiou o mundo todo. Essa frase, ela resume tudo. Para ele, ter a posse de bola não era só uma tática, era o começo de tudo, o princípio fundamental. Quem controla a bola, controla o jogo. Simples assim. Um futebol ofensivo, de passe rápido, de domínio técnico total. E essa ideia acabou criando uma linhagem, uma herança clara. O Cruyff plantou a semente lá no Barcelona. Anos depois, um discípulo dele, ninguém menos que Pep Guardiola, que jogou naquele Dream Team, colheu os frutos, aperfeiçoou o sistema e levou o clube e a seleção espanhola a um domínio que a gente raramente vê no esporte. E o que isso quer dizer na prática? Que quando a gente assistia aquele Barcelona espetacular de Messi, Xavi e Iniesta, ou a Espanha sendo campeã do mundo em 2010, no fundo a gente estava vendo o DNA de Johan Cruyff em campo. O legado dele estava vivo, pulsando em cada passe. O impacto de Cruyff foi tão gigantesco que ele ultrapassou as 4 linhas do campo. Ele era uma figura complexa, de personalidade forte e que construiu um legado social e educacional que continua firme e forte até hoje. Ele era famosíssimo pela personalidade forte e por suas frases geniais, quase filosóficas, que ficaram conhecidas como Cruyffians. Mas o mais importante foi que ele usou essa influência para criar a Fundação Johan Cruyff, que leva o esporte para crianças, e também o Instituto Johan Cruyff, que forma novos gestores para o mundo do esporte. No fim das contas, a essência de Cruyff era essa. Ele não queria só ganhar. Ele queria ganhar jogando bem, de um jeito bonito, inteligente. Para ele, o futebol era uma arte.
E ele, sem dúvida, foi um dos seus maiores mestres. E fica aqui uma reflexão pra gente. Olhando para o futebol de hoje, onde será que a gente ainda consegue enxergar os traços desse gênio holandês? Em quais times, em quais jogadores a filosofia de Cruyff continua viva? É uma pergunta que só mostra como o impacto dele se tornou de fato eterno.